Beleza. Então, vamos começar oficialmente. Gente, aqui é Amilcar Augusto Piaço Filho, a palestrante de hoje à noite está chegando dos Estados Unidos. Então, a gente, como dizia o Mark Hilbers, o fundador da empresa, você está preparado. E aí, eu trouxe algumas coisas super interessantes e inspiradas também nesse grande evento que aconteceu nesses últimos dias, que foi o Summit, para mostrar para vocês sobre alguns fundamentos do nosso negócio. Eu vou começar mostrando bem um pouquinho da minha história, em seguida um vídeo que alguns de vocês já viram, outros com certeza vão começar a ver e rever. Então vamos lá aqui. Então, olha só. Aqui sou eu, Amilcar Augusto Piaço Filho, e a gente vai iniciar o nosso treinamento de hoje falando de uma das coisas mais simples e importantes no seu negócio, após você usar os produtos e ter resultado. É contar a sua história, tá? Então, aqui eu usei essa sequência, que é diferente da sequência que eu uso normalmente, para já no início de uma palestra, de um evento de oportunidade, de um HOM ou de uma demonstração, eu chamar muito a atenção das pessoas. Então, aí tem a foto, uma primeira página do jornal, aqui uma reportagem, não temos educação de métodos, somos treinados a ser supervisionados. Aqui um grande sonho, além da minha expectativa, que foi a minha uma participação como palestrante no 11º Congresso Latino-Americano de Programação Neurolinguística, falando justamente de ferramentas da programação linguística para alcançar o peso ideal e mantê-lo. Aqui foi uma das especializações de saúde e longevidade que eu fiz. Tá? Então, na palestra não podia falar de Herbalife, mas estava lá com a camisa da Herbalife 24 horas. E aí, isso teve várias repercussões, tá? Na TV, várias entrevistas. Aqui, a primeira vez que eu tive uma página inteira do jornal. Tá? Enfim. E por que eu estou falando para vocês? Aí na universidade eu moro no Pará, né? Na Universidade Estadual do Pará. Eu hoje sou professor. Participo de um livro publicado. Recomendo esse livro, tá? Coach Esportivo e Saúde. E aí, uma das coisas que mudou para melhor a minha vida, do caso Delorto, que está cuidando aqui da sala conosco hoje, foi estar com esse multimilionário chairman, número 4 no mundo esse ano, o Stefan Graziani. Tem negócio dos 5 continentes. Tá? Então, foi maravilhoso. Bom, então, antes de continuar a minha história, eu vou compartilhar aqui uma outra coisa. Vocês vão ver aqui um vídeo da HBN. Gente, qual é o Brasil é um dos poucos países que tem vídeos históricos e valiosíssimos completamente traduzidos. Tá? Então, onde é que eu encontro esse vídeo? Você faz o login e entra na Herbalife Todo Caso Network, HBN. Vamos ver e entender esse vídeo aqui. A filosofia do marketing. Filosofia de Mark Hilbers. Eu vou mencionar apenas 3 partes da filosofia do marketing que nos ajudaram a ser bem-sucedidos. Sua primeira filosofia foi escolher o sistema de marketing. O Mark poderia ter colocado os produtos em uma loja, feito anúncios deles na televisão, e ele poderia ter vendido os produtos dessa forma.
usando depoimentos, a televisão. Mas aqui está a filosofia de marketing que o marketing escolheu. E é bom tomar nota. Pessoa para pessoa. Ao invés de colocar os produtos em lojas. Então a internet está lenta, mas vamos lá. Isso daí é muito simples e interessante. Pelo seguinte motivo. Ele sabia que se alguém comprasse o produto na loja, ninguém faria o acompanhamento. Ninguém faria o acompanhamento. A pessoa usasse o produto. Ele sabia que a melhor forma de fazer alguém usar o produto era de pessoa para pessoa. Alguém que usasse o produto, fazendo com que outro alguém usasse também. Agora, se você aprender o marketing de pessoa para pessoa, você terá uma habilidade enorme para o resto da sua vida. Marketing de pessoa para pessoa. É uma chance de obter ganhos. Essa é a força do sistema de marketing da Herbalife, direta e indiretamente. Você pode influenciar de maneira positiva a vida de centenas de pessoas. Alguns de vocês vão influenciar a vida de centenas de pessoas usando o método da Herbalife direta ou indiretamente. Indiretamente é você influencia alguém que influenciará outras 10. Vocês influenciam 10. Quando, na verdade, você influenciou essas 10 porque você influenciou essa pessoa que influenciou as 10. É isso que nós chamamos de influência indireta. Demais, eles dizem, não, você não pode trabalhar aqui. Se você for muito velho, eles dizem, não, você não pode trabalhar aqui. Você é velho demais. Jovem demais, velho demais. Próximo. O nível de educação importa. Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui com vocês, porque a internet não estava tão boa. Então, o que é que eu quero pegar bem hoje? Uma coisa que todos nós devemos fazer melhor é voltar a contar as nossas histórias e influenciar as pessoas através dessas histórias. Então, deixa eu aqui de novo compartilhar a tela e contar a história como eu contava antes, tá? Então, vocês viram como é que eu estou contando hoje, mas eu vou contar também como é que eu contava antes. Porque aqui já é a parte que eu sou presidente, então a gente aí está no Maravilhoso Aras, foi para a Riviera no início do ano, muita coisa boa, shows, etc. Tá? Mas olha só, como é que eu contava a minha história? Então, eu começava daí.
Então, eu sugiro, anote aí, a primeira parte da sua história, quando você for conversar com um cliente, com um prospecto de negócios, ou até com alguém, sei lá, que você está querendo puxar papo, tem a ver com como você estava antes. A primeira parte começa com a sua vida antes da Herbalife. Então, está aí a minha mãe, ela está do lado na época, secretária de Educação, tá? E nessa época, eu era técnico em copiadoras. Então, eu desmontava uma máquina como essa aí, que tem 3.000 peças, limpava as peças, montava de novo, e era ótimo quando funcionava, né? Porque eu não tinha que fazer de novo o trabalho. E eu era assim, tá? Então, é verdade. Eu fui, durante anos da minha vida, fui técnico em copiadoras. E uma das pessoas que me passou muitos valores na minha vida, valores positivos, foi o meu pai, assim como minha mãe, né? E é uma pessoa que nasceu pobre, passou fome, muita dificuldade, mas ele foi subindo na vida com as coisas que ele me ensinou, né? Como Mark Hughes, né? Trabalho árduo, dedicação. Meu filho, estude muito, tire as boas notas e arranje um bom emprego. Se possível, emprego público. Então, ele trabalhava de domingo a domingo, ele está aí como secretário de planejamento, do lado do governador do estado na época. Então, com essa história, eu digo isso para os clientes. Eu aprendi duas coisas. Com as copiadoras, que é muito importante você dar manutenção, não é só vender uma boa copiadora e ela funciona eternamente. Você precisa dar manutenção, como as copiadoras há 25 anos atrás eram com tinta líquida, etc., era outra tecnologia, então elas sujavam semanalmente, era um negócio terrível. Então, se não desse manutenção, cada um de nós já tirou cópia cinza, cópia borrada, cópia isso, cópia aquilo outro. Então, eu entendi a questão de manutenção. Quando meu pai morreu gordo de ataque cardíaco estressado com 54 anos, eu entendi que a gente precisava ter um estilo de vida que permitisse ganhar dinheiro e, quem sabe, manter a saúde. E eu sabia que aquele negócio, né, que a maioria das pessoas faz e não planeja. Eu já cheguei a ser, como meu pai, professorista. Então, se eu desse 20 horas de aula por semana, eu ganhava 20 vezes o número das aulas. Se eu desse 40 aulas por semana, eu ganhava 40 vezes o número das aulas. Se eu desse mais ainda, eu ganhava mais ainda. Mas aí eu percebi que o dia só tem 24 horas e que se for assim, 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 você acaba tendo o fim do meu pai e morrendo. Eu tinha que encontrar uma maneira de multiplicar o tempo. E foi justamente essa maneira que o Dimon começou a dizer lá. Você vai influenciar pessoas. Você usa os produtos Herbalife, tem um resultado extraordinário. De preferência, encontre um coach para te motivar, ou uma tribo, ou um grupo para ficar junto com você. E aí você vai contando essa história. Qual história? A primeira história é a sua história com os produtos. Então, eu vou contar para vocês a minha primeira história. Tá? Então, meu pai acabou morrendo porque as artérias dele se entupiram. Tá? Eu não tenho aqui a minha foto. Não tem aqui. Então, está. Não tem aqui a minha foto, gente. Mas foi apagado entre um e outro. Mas, enfim, aqui é ao vivo e a cores. O que é que eu queria mostrar para vocês? Que não tem a minha foto, realmente o que é que tem debaixo desse casaco e 4 camisas aqui nesse treinamento no inverno. É o seguinte, eu era magro demais. Eu tenho 1,70 m e eu pesava 52 quilos. Então, hoje eu estou com 25 quilos além do que eu estou aí. Tá? Eu estou com 77 quilos, mais ou menos. Então, se eu disser para você, eu já uso os produtos há praticamente 22 anos e aumentei 25 quilos, isso não tem impacto.
Então, escreva aí. Você vai falar um pouco de como você era. Como você era pode ser como você era semana passada, como você era antes de tomar os produtos. Tá? E tem muita gente criando um novo resultado agora, como eu também estou criando um novo resultado. Mas vamos lá. Então, meu amigo, eu pesava 52 quilos. Eu tenho 1,70 m. Dava para contar as costelas só de olhar para mim. E a coisa era muito grave. Você pegava da minha coxa até chegar na parte grossa, que era o joelho. Tá? Então, a minha pele era cheia de espinhas. Até dá para ver umas manchazinhas aqui, ali embaixo dos óculos. A minha pele era cheia de espinhas, de manchas. A minha disposição não era de uma pessoa de 25 anos, como tem aí. Enfim. E aí, eu conheci os produtos. E foi incrível, porque em 3 meses eu ganhei 7 quilos de massa muscular. Então, tem o antes, e aí você fala de como você era antes. E isso é muito importante você falar. No meu caso, nem todo mundo vai se identificar. Por que nem todo mundo vai se identificar? Porque eu era muito magro. Hoje em dia, menos de 5% da população é muito magra. 65%, 70% da população está acima do peso. 2/3. Tá? Mas é bem importante você falar o antes. E aí, não é para você falar assim, então eu pesava 52, hoje estou com 77, porque isso não tem impacto. Você tem que escolher uma fatia de tempo. Então, nos primeiros 3 meses, eu ganhei 7 quilos, muita energia à disposição. Isso mudou a minha vida. Tá? Então, como é que você vai contar a sua história? Vou contar uma outra história impressionante que eu vi em 2005 em Fortaleza. Eu ganhei um prêmio, fui para Fortaleza e fui lá para as praias, coisas maravilhosas, tá? E aí o que aconteceu? Eu estava lá, né? Fui receber o prêmio, mas eu também vi uma senhora, o primeiro prêmio de vendas foi dado por uma senhora. E o problema é que não foi dado por uma senhora, isso, aquilo. O problema é que a senhora que subiu no palco era obesa. Eu digo, poxa, mas como é que é possível? A gente trabalha com um produto que naquela época, né, ainda se falava muito de emagrecimento, 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 não só de bem-estar, melhor forma da sua vida. Como é que eles deixaram essa obesa subir no palco? Aí a mulher subiu no palco, primeiro lugar em vendas, ela tinha vendido 15 mil reais. E naquela época, gente, não tinha espaço de vida saudável. Você tinha que ir de casa em casa, fazendo festa do shake, mini coquetel, etc. Pegar lista, ligar, telemarketing, a ferramenta que fosse, tá? Porque você tinha que ir atrás dos clientes, não os clientes que vinham atrás de você. A Herbalife não era tão conhecida como é hoje, e aquela obesa ganhou o prêmio ganhou bem mais do que eu. Como? Aí ela começou a contar a história dela. Olha, meu nome é Maria e eu vivi em casa, tá? Porque eu pesava 150 quilos, então eu saía do quarto, ia para a cozinha, da cozinha eu ia para o banheiro, quando precisava, do banheiro eu ia para o quarto. E me doía tudo, me doía o joelho, porque era muito pesado, me doía a coluna, eu não tinha disposição, eu ficava em casa. Aí uma amiga minha foi me visitar, e aí ela me falou dos produtos, que eram muito bons, etc. Ficou falando, contou a história dela, que ela estava cheia de disposição, que ela estava emagrecendo, e me interessou. E eu comprei os produtos, tá? E no dia seguinte ela voltou, que ela queria saber como é que eu estava, né? Então, olha só, na história ela contou do acompanhamento. E quando ela chegou em casa, eu estava varrendo a casa. Aí ela disse, menina, tu está varrendo a casa, tá, Maria? Não, eu estou varrendo a minha casa. Se mas só que tu disseste que tu vai, mesmo que tu não vai a casa, que tu não tem disposição, aí mesmo. Aí foi lá, conversou um pouco comigo, foi embora. Aí eu fui visitar minha vizinha. Aí minha vizinha, oi Maria, quanto tempo? Você não sai de casa? Pois é. Olha, a outra amiga, a Antônia, ela foi lá em casa, ela me deu uns produtos que são maravilhosos, porque eu já estou com disposição.
Hoje eu já limpei a casa. Já foi maravilhoso. E eu estou me sentindo melhor. Aí a vizinha disse, eu quero. Aí no segundo dia, a Antônia, eu fui lá fazer o acompanhamento no segundo dia. Disse, olha, a outra vizinha, a Margarete, quer os produtos. Por quê? Porque ela contou a história. Antes, ela não tinha disposição, não tinha energia. E em um dia, obesa, ela começou a limpar a casa. Aí tá. Aí a Maria foi emagrecendo, a Margarete começou a emagrecer, aí começaram a visitar as outras pessoas da rua, e a Antônia fez uma festa cheia no sábado, reunindo algumas pessoas. Todas compraram, começaram a emagrecer, ela ia, visitava, aí no outro final de semana, outra festa cheia. Aí a Antônia a Maria aprendeu que se ela fizesse sozinha, ia ser mais rápido. Se ela fizesse com a Antônia, ela só ia poder fazer no tempo que a Antônia tivesse disponível. Se ela fizesse sozinha, ia ser mais rápido. Então, assim, ela começou a ter uma agenda, a sair de casa, a fazer visitas, e foi aumentando, e ela fez a mesma coisa que a patrocinadora dela. Ela visitava as pessoas pelo menos os primeiros 3 dias, para que tivesse certeza de que as pessoas estavam tomando o produto corretamente. Tirava as medidas, pesava, e no final de semana, ela ia lá, reunia algumas amigas, algumas vizinhas que ela conhecesse, e assim a coisa ia indo. E aí, a Maria tinha emagrecido já 12 quilos em um período de tempo. Olha, hoje a gente nem pode falar isso desse jeito, mas é verdade a história dela, né? Ela emagreceu 12 quilos em 2 meses. E aí foi uma explosão, assim, quando ficou supervisora de tantas vendas, etc. E já no 3º mês, já com um pequeno grupo, 9 supervisores e muitas vendas, e com 15 quilos a menos, ela já tinha passado de R$10 mil de lucro. Então, vamos de novo. Olha só a Maria, né? Antes, ela não tinha disposição, não tinha energia. Em português, claro, tinha preguiça, tá? De tão intoxicada, tão obesa que ela estava. Depois, em um dia já tinha disposição. Em uma semana já tinha emagrecido, sei lá, uns 3, não me lembro, uns 3 quilos, mas já tinha emagrecido, tá? Tinha perdido medidas, tá? Em um mês, muitos quilos e já estava com outro manequim de roupa, etc. Então, você cria uma história poderosa, com fatos. Mas você junta esses fatos. Vamos recapitular, eu vou falar isso várias vezes. Para você começar a contar a sua história. A sua história tem mais poder do que a minha, porque a sua é sua. Antes, a Maria não tinha disposição. Ela precisou emagrecer 12 quilos, 15 quilos para começar a vender? Não. Ela começou simplesmente a dizer que estava com mais disposição, que saiu de casa, isso, aquilo, outro. Aí, depois, ela começou a contar a história dela do negócio. Olha, eu falei que eu tinha tido mais disposição, e a minha vizinha, a Margarete, ela começou a usar os produtos, começou a ter resultado, aí nós chamamos os outros amigos, fazemos um coquetel, uma festa shake, uma reuniãozinha, que hoje você pode fazer no seu espaço saudável, ou no seu espaço caseiro, ou até na sala da sua casa, se você quiser. E aí a coisa foi indo. Aí começou a contar também a segunda história. Qual é a segunda história? Anote aí. É a sua história de negócio. Tá? Então, no caso da Margarete, eu não me lembro de valores. Mas ela disse que em um dia eu fiz 3 visitas e eu ganhei X reais, que na época era mais do que um salário mínimo. Então, olha que história impactante. Uma dona de casa, na verdade, ela chamava dona de casa porque ela não tinha saúde para trabalhar. Tá? Uma pessoa que ficava em casa sem nenhum treinamento extraordinário, apenas fazendo que as pessoas, o que a patrocinadora estava fazendo com ela, e no primeiro mês, num dia, ganhou mais do que um salário mínimo, tá? De várias vendas que ela fez. Olha, aqui, tá? Tem uma pessoa, a Karine, falando, eu amo dizer que vestia 44 e hoje manequim 38. Então, é uma história que fala em 10 segundos. Você conhece algum homem ou alguma mulher que gostaria de vestir as roupas de quando era jovem?
Muitos. Talvez, segundo o governo, 2/3 da população. Tá? Então, essa que é a questão de você ter uma história impactante. Inclusive, se o Deloto permitir, a gente vai fazer isso circular. Porque o que é que eu quero que você comece a ter meta de fazer? Se você contar a sua história número 1, que é a história de produto, passando um avião aqui, para a nossa torre, a história de produto. Então, o produto eu comecei a usar e eu pesava 52 quilos. Em apenas 3 meses eu ganhei 7 quilos e isso mudou minha vida. Tá? E depois eu fui fazer ginástica, fazer outras coisas e ganhei mais massa muscular, mais peso. Mas o mais importante são esses 7 quilos em 3 meses. Isso interessa para quem é magro. A minha esposa, a Neide, ela emagreceu muito rápido, tá? Ela emagreceu 18 quilos em 4 meses. Olha só que história impactante. Entendeu? Então, são essas coisas que você pode falar, como é que ela era antes. Aí você tem que convidar ela para um evento, né, que ela vai falar como ela era antes. Ela realmente não tinha disposição, tinha vergonha, só vestia aquelas roupas enormes, né? Quando você está muito fora das medidas, etc. E os produtos mudaram a vida dela. Então, se a gente começar a falar a estrutura da história é muito simples. Como é que eu era antes dos produtos, o que é que eu fiz e como é que eu fiquei depois. A história de negócios, que é a história número 2. Era o que é que eu fazia. Então, eu tenho aí 2 histórias de negócio aí no início da minha apresentação. A primeira é essa daí. Eu era técnico em copiadoras. Tá? Andava de ônibus, etc. O meu sonho era ser um técnico copiador que tinha carro. Tá? E depois eu me tornei funcionário público. Tinha segurança, né? A dita segurança, que agora com a reforma da Previdência, a reforma disso, a reforma daquilo outro, está acabando, né? E aí, o que é que acontece? Eu queria realizar alguns sonhos. Eu queria ter uma casa própria, eu queria ter um bom carro, eu queria ter dinheiro para viajar para o exterior, enfim. E aí, eu encontrei Herbalife. E foi incrível, porque no primeiro mês com a Herbalife, eu ganhei, em tempo parcial, o que eu ganhar 8 vezes o que eu ganhava como funcionário público. Foi extraordinário. Tá? Então, é a história de negócio. O que é que você fazia antes, se você trabalha hoje, começou a trabalhar com tempo parcial ou integral, e o seu resultado num dado espaço de tempo. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele é professor de música, não sei nem se ele está nesse encontro de hoje, mas ele falou, né? No primeiro dia de trabalho realmente com a Herbalife, ele vendeu alguns produtos e ele ganhou mais do que com uma semana como professor de música. Ele não ganhou nenhuma fortuna nesse primeiro dia. Mas para ele foi uma pequena fortuna, porque ele foi ver que ele ganhava por hora, né, como professor de música, e naquelas 2 horas que ele trabalhou com a Herbalife, ele já ganhou muito mais do que em, 20 horas como professor. Então, isso é ou não é uma história interessante e impactante? Porque uma coisa que o presidente do INCA, Fábio Pujara, falou para mim há muitos anos, e a primeira vez que ele falou para mim, eu não dei importância. Eu digo, será? Ele falou para mim, amigo, olha, muito cuidado. Você chegou ao presidente e às vezes a gente fala coisas e as pessoas, ao invés de ficarem empolgadas, motivadas, aceleradas, elas ficam desconfiadas. Então, às vezes, nem adianta dizer que a gente ganha mais de 10 mil reais, porque grande parte das pessoas não acreditam. Então, qual é a recomendação hoje para você falar se você já está no nível maior, etc. Isso foi explicado no Summit, a Susan Pitts, do Menino do Mundo, explica isso de uma forma magnífica. Fale alguma coisa que mudou realmente na sua vida e que as pessoas se identifiquem. Por exemplo, antes da Herbalife, meu filho estudava na escola pública. E agora eu tenho dinheiro, ele estuda na escola particular, na melhor escola da minha cidade. No caso, meus filhos, eu não tenho filho, né? Mas hoje eu posso... Antigamente,
eu ia no restaurante, né? E eu escolhia o prato pelo lado direito do papel. Sabe qual é o lado direito do papel? Aquele que tem os preços. Eu via o que eu podia pagar, aí eu disse, opa, isso daqui eu gosto. Então, isso aqui eu não gosto, mas não é o que eu posso pagar. Hoje eu vou no restaurante e eu escolho o lado esquerdo. O que eu gosto de comer, o que eu quero comer. Então, isso, você não precisa ser presidente para fazer isso. A gente, eu, Delorto, outros presidentes, tá? A gente tira várias férias por ano. Geralmente são de poucos dias, mas pode viajar e tirar algumas férias por ano. Então, mudou muito o nosso estilo de vida. Tá? Então, às vezes, você conta também uma história sobre isso. Tá? O Mark Hughes, o fundador, e o Gilon falava isso. Às vezes, você não está trabalhando com a Herbalife para ficar rico, super rico, abençoadamente rico. Você está trabalhando para a Herbalife para resolver uma questão específica. Digamos, eu quero um carro. Se você economizar R$1.000 por mês, em um ano você já tem dinheiro para dar uma boa entrada no carro. Se você economizar R$2.000 por mês, você pode comprar um carro. Tá? Sei lá, um carro de segunda em 2 anos. E outra coisa, gente, se você acha que R$1.000 é pouco, você pode me mandar uma mensagem, eu dou o número da minha conta, você deposita, porque R$1.000 vezes 12 dá R$12.000. Quem você convive que ganhou um 13º de R$12.000? Quem você convive que ganhou um 13º de R$12.000? E se você trabalha em tempo parcial, todo mês você ganha R$1.000 com a Herbalife, depositar na poupança, no Tesouro Direto, onde você quiser depositar, e no Natal você retirar R$12.000. Você não tem aí um 13º ou um 14º salário maravilhoso? Porque se você não quiser, depositar na minha conta, os 12 mil. Se você ganhar R$3.000 por mês, olha só, R$36.000. Um carro zero. Tá? Hoje já tem propaganda até de carro com ar-condicionado por R$100.000. Então, mas aí é todas as aulas que já foram dadas aqui, né? Você, espaço tem que fazer o engarbolado, tem que fazer o mapa, tudo direitinho. Se você trabalha em partir de casa, também tem que fazer a sua contabilidade, para você ter uma história potente. Tá? Eu estou com um grupo de ação que a gente pega umas planilhas e vai fazendo. Quantos contatos você fez hoje? Desses contatos, quantos realmente tiveram um papo? Você mostrou um negócio ou você mostrou um produto? Quantas avaliações você fez? Quantos você agendou? Então, só ações que dão resultado. Dessa maneira, o nosso tempo começou a render muito mais. Só que eu vou desafiar você, não é o desafio de 5 dias, o desafio de 21 dias, ou de 90 dias. Eu vou desafiar você, se você está parado de mostrar o negócio para as pessoas, etc. Eu vou desafiar você a contar a sua história de produto e contar a sua história de negócio pelo menos uma vez por dia, para uma nova pessoa. Se você já está fazendo isso 3, 4 vezes por semana, eu estou te convidando, te desafiando a você colocar por escrito essa sua história, para organizar. Fala com o teu coach, fala com o teu Get Milionário Presidente, para ele dar uma olhada na tua história, para melhorar ainda mais a sua história. E aí, você contar essa história 2 vezes por dia. Gente, se você fizer isso 10 vezes por semana, o número de pessoas interessadas em participar do seu negócio vai aumentar muito mais. Tem gente que diz assim, eu tenho meus clientes, os meus clientes eles viram embaixadores, e aí fica até uma careta. Mas você está contando que tem um negócio por trás dessa estrutura maravilhosa de grupo de 5 dias, 21 dias e além, etc. Você está contando isso? Você está contando as histórias de sucesso? Você está contando a sua história de negócio? Uma quantidade enorme de pessoas que começaram pelo produto, como a minha esposa começou pelo produto, ela não
queria ganhar dinheiro com a Herbalife, ela queria emagrecer. Tá? E hoje, no mundo obeso, tem muita gente querendo emagrecer. Então, em vez de emagrecer super rápido, para depois da pessoa ir para a próxima dieta maluca, ela entra no desafio de 5 dias, e aí ela emagrece num ritmo, e depois ela começa a ter amizade com você, relacionamento com você, como queira, e aí você vai começar a contar as suas histórias de negócio e as histórias de outras pessoas. Nós temos uma revista de presidentes com dezenas de histórias, com diversas profissões de pessoas que chegaram no nível de presidente na empresa e que, enfim, tem uma vida maravilhosa. Tá? E como o meu presidente 15K, Mário Fujihara, fala, eu vou querer que vocês digitem aí no chat. Quanto é que ganha um get? Aquele get que faz 20, 30 mil pontos, trabalha, está fazendo ação no negócio. Quanto é que ganha um get? Por favor, digitem aí que eu vou falar de acordo com o que vocês me disseram. 15 mil, né? Então, é isso mesmo, tá? De 10 a 15 mil reais. Beleza? Então, olha só. Imagina, eu vou agora, assim, porque tem gente que está na Herbalife há 21 anos, como eu. E tem gente que está na Herbalife há 21 anos e é get. E reclama. Como assim? Não é para reclamar? Tá? Get, 21 anos. Veja bem, gente. Vamos supor que a Previdência não mude, porque ela vai mudar, tá? Você pode reclamar, espernear, fazer passeata, ela vai mudar. Aí o cara, ele trabalhou 35 anos. Qual é o máximo que ele vai ganhar depois de 35 anos? Alguém pode escrever aí no chat, senão eu vou colocar o meu valor aí. O Delorto, que era empresário, se ele contribuísse lá para a Previdência Oficial, lá para o INSS, depois de 35 anos, exatamente. Não é 40% do salário, não. É 40% do salário, até no máximo 4.500 e pouco. Menos de 5 mil reais. Quer dizer, o cara trabalhou 35 anos, agora ele vai trabalhar 50, né? Mas ele trabalhou 35 anos, e o máximo que ele vai ganhar de aposentadoria é menos de 5 mil reais. Aí tem gente na Herbalife que está há 20 anos como get, ganha 10 a 15 mil reais e reclama. O Mário já me chamou a atenção disso. Que tal você voltar a patrocinar mais pessoas, a contar mais para o negócio, e aí você decide. Porque se você já tiver alguns gets trabalhando na sua organização, você pode até se aposentar. Cada um de nós, o Delorto, que já tem muitos anos, qualquer outro presidente que esteja aqui na chamada, que vai ver esse vídeo no futuro, cada um de nós já teve alguns desafios muito graves na vida. Tá? Nessa minha carreira de Herbalife, meu sogro morreu, minha sogra morreu, tá? Meu pai morreu, vários tios, etc. E às vezes naquela semana você não consegue trabalhar direito. Ou então, no caso da minha sogra, ela ficou muito doente, passou quase 2 anos muito doente. Você passa quase 2 anos com aquela situação para resolver. Você não consegue dar toda a atenção que você dá quando não tem esse tipo de problema na família. E o que é que acontece? E os cheques continuam vindo, tá? As coisas continuam acontecendo. Aí, quando você volta para a produção total, a coisa vai muito, 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 muito mais rápido. Então, deixa eu contar aqui, bem rápido, algumas outras coisas da minha história e a gente vai continuar falando disso daí, né? Então, olha, com o que eu trabalho hoje? Tá? Eu trabalho hoje com longevidade. Tá? Então, mais de 200 tipos de doenças da idade estão associadas ao estresse oxidativo. Então, se você tem uma maçã, você corta e não come, ela fica escura. Se você tem uma salada de fruta, você já viu isso.
tá? Aquela salada de frutas aqui, ela vai ficando escura, a não ser que tenha o quê? Suco de laranja ou suco de limão. Então, qual é um dos meus trabalhos hoje, gente? É oferecer um bloqueador de radical livre para as pessoas. Qual é o maior bloqueador de radical livre que nós temos hoje, já que a gente não pode viver assim, como essa moça da foto? Você tem estilos de vida enfraquecedores e envelhecedores. Essa senhora aí, na verdade, parece 50 anos ou 55, ela morreu com 28 anos, né? Essa foto ela tinha 28 anos. Frequentemente, modéstia à parte, eu recebo elogios, tá? Porque eu, Delorto, que está aqui, porque eu estou vendo ele aqui já, né? Não estou vendo vocês todos. A gente parece, nós somos, né, Delorto? Nós somos os mais jovens dos nossos colegas da turma, não é verdade? A gente vai se reunir com os colegas da turma, está todo mundo gordo, engilhado, né? E eu tenho um colega da minha turma que já morreu. Coitado. Tá? Teve ataque cardíaco, morreu. E eu sou mais jovem. Mas eu tenho a mesma idade que eles. Mas, gente, faz 22 anos que eu procuro me alimentar melhor. Isso aí é um ovo caipira. Tá? E eu trabalho com isso. O que é? Oferecer uma comida de qualidade, fácil de preparar, prática e gostosa por um preço acessível. E além de oferecer essa comida, agora eu dou uma assistência. Tá? Então, olha só, gente. Quanto é que custa? O Pedro até fez uma contribuição, eu vou acrescentar na minha história, tá? Finalmente, depois de todos esses anos, né, passou de 5 mil reais a aposentadoria. Se for o Pedro do Rio, ele já é aposentado. Mas olha só, quanto é que custa um sanduíche de 5 andares aí na sua cidade? Digitem aí. Quanto é que custa um sanduíche de 5 andares aí na sua cidade? Aqui na minha cidade custa na faixa de 20 reais. Quanto é que custa na minha cidade? Na sua cidade? Pode digitar lá no chat. 20 também, né? Ok. Então, olha só. Quanto é que custa um shake feito em casa? Né? De 5 a 7 reais, dependendo de como você faz o shake. Então, já era. Digo assim, olha, eu tive aula na segunda-feira com um cara que é um dos dinossauros da Herbalife, ele começou em 1995, na época que a Herbalife é cara. É verdade! Eu tive uma aula com o Amilcar Piaçu, na época dele, a Herbalife custava 2 salários mínimos, a dinheiro de hoje, ou antes do aumento do salário mínimo, seria R$ 1.700. Imagina, para você tomar um shake, você tinha que dar para o cara R$ 1.700. Hoje, para você provar um shake, você vai no espaço, dependendo do local, você vai pagar 14, 15, 16 reais. Você provou o shake, tá com uma refeição super nutritiva, tá? Na corrente sanguínea, maravilhosa. E 16 reais, que já vem, né, os complementos, né, o nosso primeiro copo, segundo copo, quarto copo, é menos que um sanduíche de 5 andares na sua cidade, que vai te deixar com um problema metabólico depois. E isso, eu só estou falando de preço. Eu não estou falando de produtos específicos, tá? Então, vamos correr um pouquinho. Aí está a foto que eu estava procurando. Se eu era assim como você está vendo, e eu fiquei assim, é porque esses produtos são maravilhosos, gente. Eu tinha muita vergonha dessa foto. Então, por favor, quando você tiver um cliente, põe ele lá no desafio de 5 dias, peça para ele tirar a foto. Se ele disser que ele não vai tirar, diz assim, tire a foto e não me mande. Mas tire a foto, pelo amor de Deus. Tá? Porque você pode influenciar positivamente, como de um, várias pessoas no futuro. Tá? E aí, o Mário Fujihara falou para aquele magrelo lá, por que não você?
melhorar a sua vida, melhorar seus ganhos, ter uma carreira de sucesso, tá? Ajudando outras pessoas. Por que não você? Por que não agora? Às vezes, porque eu não tenho dinheiro, sou muito tímido, eu sou muito magro, não vou tomar esse remédio aí para emagrecer, eu não tenho tempo, eu não tenho carro, tá? Eu não sei vender. E aí ele me perguntou, e o que é que você quer? Eu fiquei desconfiado, né? Eu não disse tudo, mas eu pensei, não, mas eu quero ganhar dinheiro. Na verdade, eu queria um carro, uma casa própria, tá? Eu queria ter segurança. E aí ele disse, e como é que você vai conseguir tudo isso? Eu vou dar um jeito. Mas, na verdade, eu descobri que a minha chefa tinha um carro de 2 cores, branco e ferrugem. Poxa, então, no futuro, quando eu for chefe, eu também vou continuar tendo problema de dinheiro, eu tenho que dar algum jeito. Eu sei que no dia seguinte eu estava no evento do Maracujá com convidados, ninguém ficou. No segundo dia, ele fez um outro encontro de oportunidade, eu levei gente, aí levei 3 nutricionistas, e aí a minha sorte é que uma delas dizia assim, se for verdade o que diz no rótulo, esse produto é maravilhoso. Eu não conheço, não vou assinar embaixo, mas se for verdade o que diz no rótulo, esse produto é maravilhoso. E esse depoimento, essa história dela me fortaleceu. Tá? E é incrível que uma semana depois, eu já tinha conseguido até empréstimo para comprar os produtos. Um primo meu, que era médico, disse que os produtos não prestavam, que ele tinha notícia de Portugal, que aquele negócio era bom, etc. Mas eu já estava usando, já sabia que era muito bom. Tá? Então, se esse cara conseguiu, gente, por que não você? Tá? Por que não agora? Bom, como o Delonto tem um compromisso agora, só que eu vou perguntar para ele. Você pode passar algumas promoções, já que a gente já está no segundo terço do mês, tem gente que ainda não completou os 5.000 pontos. Quer falar algumas promoções, Delonto? Quanto tempo aí? Ele vai dar uma olhada. Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, eu cheguei no time de expansão global, realizei 3 sonhos: carro, viagem e poupança para casa própria. E uma coisa que mudou minha vida para sempre, que foi estar várias vezes com esse cara, o fundador da Herbalife, o Mark Hughes, que me deu a noção de que nós temos uma missão: contar essa nossa história várias vezes por semana, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ao dia, ou como ele dizia, 10 vezes por dia, para inspirar as pessoas e encontrar outras pessoas que vão inspirar outras. Porque ele dizia, você não está vendendo shake, amigo. Cada vez que você entrega um shake, você pode estar mudando a história daquela família. Eu lembrei do meu pai. Em 1989, 89, não tinha Herbalife no Brasil. Se o meu pai tivesse tomado Herbalife, tivesse emagrecido, talvez ele estivesse vivo até hoje, como a minha mãe está. E como ele tem amigo dele vivo hoje. Tá? Ele fez atividade física, tá? Mudou o estilo de vida, ou até tomou Herbalife. Então, sacrifique poucos anos da sua vida fazendo o que os outros não estão dispostos a fazer, e você vai desfrutar o resto da sua vida como outros nunca poderão. Bom, então, o que é que eu recomendo que você faça agora? Você pegue o seu caderno e você anote 2 frases aí. Uma é o seguinte, tá? Isso daí é um conceito, tá? E um conceito amplamente usado por uma pessoa famosa no Brasil, você já deve ter ouvido falar, tá? Ele tem um áudio sobre nutrição em casa, o professor Davi Menezes. Biólogo, tá? Uma pessoa maravilhosa, com livros publicados, estudioso, super competente. Ele diz assim, pegue e toda semana tem uma meta. Tem a sua meta de vida, tem a sua meta mensal. Mas a sua meta mensal na Herbalife, você tem que ter uma meta compromisso. Essa meta compromisso, faça chuva, faça sol, tenha gente doente na família,
tem algum problema, tenha isso, tem aquilo outro, você vai cumprir. Então, por exemplo, eu e o Carlos Delorto, por que eu estou falando isso? Porque ele está aqui na minha tela, do meu lado. Tá? Do meu lado, a 4.000 quilômetros de distância. A gente tem uma meta compromisso de 2.500 pontos. Passa chuva ou passa sol, a gente vai fazer 2.500 pontos. Tá? Mas a gente tem uma meta-alvo. A minha meta-alvo desse mês são 5.500 pontos. Ainda falta. Eu estou com 3.690. Então, ainda falta. Mas, graças a Deus, ainda tem 10 dias. Então, nesses 10 dias, vamos trabalhar, falar, inspirar outras pessoas para a gente chegar na meta-alvo. Mas você precisa ter uma meta-compromisso, senão você não levanta na segunda-feira, às 6h10 da manhã, como eu levantei para ir fazer ginástica depois de trabalhar. Tá? Você precisa de uma meta que você se comprometa. Mas não precisa ser 5.500 pontos. Agora, se você já fez 5.000 pontos no mês passado, aumente a sua meta. Porque eu tenho gente no meu grupo que está fazendo 5.000 pontos há anos. Ele faz 5.000 pontos. Faz 5.000 pontos, acho que ele... Não sei o que ele vai fazer depois. Ele para de trabalhar. Tá? Então, vamos fazer um pouco mais. Então, uma outra meta-alvo. Eu vou aumentar 10%, para 5.500. Depois para 6.000. Tá? Então, não é todo mês que eu e a Leite a gente consegue fazer 10.000 pontos. Mas de vez em quando a gente faz 10.000 pontos. Tá? Graças a isso, ano passado nós fizemos quase 82.000 pontos. Mas foi, não me lembro. 81 e pouco. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Escreva aí. Escreva e fale com seu coach. A minha meta compromisso é tantos pontos. Se você ainda não está bem nesse lance de ponto, etc., faz de tantas avaliações, ou tantas visitas, ou tantos cheques vendidos, ou tantos acessos. E a minha meta-alvo aí você coloca uma coisa que seja a mais. Não pode ser uma coisa muito a mais, senão dói, e você começa a ter medo da meta. Tá? Mas também não pode ser uma coisa muito fácil. Aquele exemplo que eu dei. Tem gente que está há muito tempo no meu grupo fazendo 2.500 pontos, tem gente que está há muito tempo fazendo 5.000 pontos. Mas eles não passam. Eles não fazem 2.900, 5.900, 5.600. Não, fazem 5.000 e 2.500. Não, vamos lá. Então, duas coisas. A meta compromisso, que é o básico que você vai fazer, e a meta alvo. Tá? E agora, para encerrar, eu vou dar uma recapitulada. Escreva a sua história número 1. Como é que eu era antes de usar os produtos. E lembra da história da Dona Maria. Dona Maria, em um dia, ela começou a contar a história dela e explodiu no negócio da Herbalife. É o que mudou. E como é que você ficou depois. Tá? E tem que ser uma história num determinado tempo, dias, ou semanas, ou meses. Tá? Não adianta eu falar, olha, meu nome é Amilcar, e eu uso a Herbalife desde 95 e eu ganhei 7 quilos. Na verdade, foi Mara. Eu ganhei 7 quilos em 3 meses. Então, isso tem que ter uma história. É verdade, mas precisa ser uma história impactante. Mesma coisa, história de produto. Meu nome é Amilcar e é incrível que no primeiro mês de Herbalife eu ganhei 8 vezes o que eu ganhava na prefeitura. Tá? Então, é uma história impactante. E aí, o que é que você vai colocar como meta? Tá? O cruzeiro espetacular da Herbalife, o cruzeiro para casal, 4.000 pontos. Você que está tendo essa reunião pela primeira vez, você sabia que se você assinar, que você que assinou hoje, você pode ganhar esse cruzeiro no maior navio de cruzeiro que vem para a América do Sul? Uma coisa maravilhosa, vai ser prazerosa. É maravilhoso. É um edifício de 16 andares flutuantes. Tá? Aqui na Amazônia tem muito barco, né? Então não é aquele barco que faz assim, não. Tá? É maravilhoso mesmo. Então, essa é a sua meta. Você quer fazer as estrelas? Quero ter 3 supervisores ativos, 5 supervisores ativos, 10 supervisores ativos? E eu vou recomendar uma meta para todos vocês. Essa aqui. Ó. Esse daqui é um caminho para isso aqui.
Amigo, não entendi. Time Mundial Ativo 2017. Para mim, Davi Menezes, para vários especialistas nesse negócio, o caminho mais seguro para você chegar aonde você quiser na Herbalife. Gente, eu quero agradecer muito ao Stefan, ao Paulo, ao Milton, a todos os presidentes que organizam aqui esse encontro de segunda-feira, ao Carlos aí que está cuidando da gente, tá? Pela oportunidade de ter falado hoje e que a gente se encontre. Tá? A próxima vez que eu falar, eu vou querer estar falando de planilhas, de controles, de como você melhorar a sua produtividade. Tá? Então, a gente se encontra, fiquem com Deus, mas escreva a sua história número 1 de produto, sua história número 2 de negócio, faça a sua meta compromisso, sua meta básica, sua meta alvo, porque você vai adiante, e construa um feliz, maravilhoso ano novo, né? Já que o ano começou depois do carnaval. Muito obrigado, gente! Excelente noite! Então, vamos lá. Temos 1 minuto. Alguém quer colocar alguma pergunta no chat? Não, é isso mesmo, tá? Faça a pergunta para o seu presidente, para o seu Guedes, para o seu milionário. Muito, muito obrigado pela audiência. E dessa vez uma reunião menos interativa, mas esse princípio lá... Olha, entre lá na HBN, tem novos vídeos, tá? Tem vídeo que foi lançado hoje. A HBN, não precisa ficar no YouTube, não. Vai na HBN, lá tem centenas de vídeos úteis. No YouTube você se perde. Tá bom? Um grande, 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 grande abraço. Bye, bye.